Ei Paulo, Pai do Senhor, boa noite. Seja bem-vindo. Pai do Senhor Elvis, boa noite. Mãe Bessa, amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui para falar sobre discipulado. Hoje é o tema, né, do nosso hashtag Sou Fonte hoje. Na verdade, são técnicas de discipulado, né? E a gente vai falar um pouco desse tema aí para nossa série de vídeos. Boa noite, Lil. Boa noite, Rosana. Pai do Senhor. Ei, André Araújo, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus, né, que vocês já estão aí. Vamos compartilhando, né? Nosso tema hoje é discipulado. Vamos falar do discipulado, o que a Bíblia fala a respeito, né? Dentro da nossa série de vídeos, hashtag Sou Fonte. Hoje seria a aula do pastor Ricardo, mas ele ainda não está na condição de fazer, então nós vamos estar aqui falando desse tema. Pai do Senhor, Olga, seja bem-vinda. Você pode compartilhar, né, para falar desse tema tão importante para a igreja de hoje, que é discipulado. Boa noite, Rosana. Pai do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Vamos compartilhando, né, irmãos? Tema que eu gosto muito de falar, né? 8:02, mais um minutinho. Glória a Deus, Nelinha. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Que bom. Pai do Senhor Rubens, seja bem-vindo, você e família. Hoje vamos falar de técnicas de discipulado, irmãos, né? Nós já vamos orar, já estamos dando 8:03. Já vamos orar e já vamos começar aí a falar do nosso assunto hoje, que é discipulado. Pai do Senhor, pastor Éder, seja bem-vindo. Vamos orar então, irmãos. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que a tua mão mais uma vez seja sobre nós, ó Deus, e que essa aula, Senhor, que nós vamos compartilhar aqui sobre o discipulado, seja o Senhor a falar conosco, seja o teu Espírito o nosso professor. Ó Deus, que cada pessoa que ouvir essa live, Senhor, seja abençoada, seja acrescentada, Senhor, pela tua palavra. Nós nos rendemos, Senhor, ao teu Espírito, pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ei, Karine, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Então, irmãos, vamos falar de discipulado, né? É um assunto aí que eu amo, né? Selma, bem-vinda, Selma. E nós, para dar contexto, a gente vai ler um texto que você deve saber de cor, né? Eu acredito que você que é fonte de vida aí sabe de cor. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Pai do Senhor, Mary, seja bem-vinda. Mateus 28, 18, diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Bem-vinda, Lara. Deus abençoe. Então, irmão, nós vamos falar de discipulado, né? E é um tema que eu gosto porque aqui a própria lição fala sobre isso. Nós temos dois momentos muito importantes, né, na nossa vida cristã. Uma é a conversão. Pai do Senhor, pastor Ronaldo, seja bem-vindo. Iracema, Pai do Senhor. Um é a conversão e o outro é o discipulado. O discipulado é algo assim fundamental para uma igreja que se propõe a ser cristã, né? Uma igreja cristã, ela tem que ter discipulado dentro do seu programa, né? Não é possível que uma igreja se disponha, Pai do Senhor, Sueli, seja bem-vinda, se disponha a falar de Cristo, a falar do Evangelho e não ter discipulado como uma prioridade, né? Depois do evangelismo, porque você não discipula quem você não ganhou, você primeiro ganha, né, para depois discipular. Depois do evangelismo, o discipulado é o que há de mais importante na igreja. Pai do Senhor Nicolas, seja bem-vindo. A lição começa dizendo assim, ó: Jesus Cristo passou 3 anos e não 3 dias ensinando 12 homens.
não lhes ensinou a serem membro de igreja, né? Eles ensinou a ser discípulo. Eles precisavam aprender para depois dar de si mesmo, né? Tomando o exemplo do mestre. Então todos nós somos ganhos para Cristo, né? Somos evangelizados, alguém paga um preço de oração e nos fala do evangelho, e a partir dali a vida cristã ela aponta para o discipulado. Eu vejo às vezes muito cristão, né, com um vazio de Deus, ou precisando dos chamados avivamentos, né, ou de uma unção nova, alguma coisa assim, sendo que na verdade aquilo que ia preencher o coração deles e que ia fazer eles se sentirem, né, vivos na obra de Deus é o processo de discipulado, né? Nós somos todos chamados para fazer discípulo. Fazer discípulo não é exclusividade de pastor, né? Não é exclusividade de líder. Quando você lê aqui em Mateus, ide fazer discípulos, né, é uma ordenança para todo mundo que se converte, né? É o caminho natural. Pai do Senhor, pastor Nilson, seja muito bem-vindo. Pai do Senhor, Rafa, Deus abençoe. Então o discípulo, olha só, o discípulo é uma pessoa cujo objetivo principal na vida é seguir o seu mestre, né? É até redundante quando a gente fala assim, fulano é discípulo de ciclano, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele segue os passos, quer dizer que ele se parece, né? Quer dizer que ele tem o mesmo linguajar, o pensamento, né? As falas, aquilo que ele prega, né? As suas verdades são identificadas com o seu mestre. E no nosso caso, o nosso mestre é Jesus, né? Jesus Cristo, Pai de São Juscelene, seja bem-vinda. É o nosso mestre. Então, discipulado significa uma vida, né, com Jesus. É restauração de sonhos e tudo mais, né? É uma vivência integral do Evangelho, à luz do caráter e do amor de Deus no Espírito Santo. Então, o Evangelho é viver, né, é uma forma de viver diferente, né? Precisa haver uma mudança. O Evangelho, ele é esse mesmo, pastor. Glória a Deus. O Evangelho, ele propõe uma mudança completa no homem, né? E essa mudança completa, ela se dá, né, espiritualmente. A gente fala assim que eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas se passaram, tudo fez novo. Só que o Evangelho vai sendo implantado em nós, né, devagarinho. É muita coisa para você mudar de um dia para o outro. Espiritualmente você muda de uma vez, mas os conceitos, né, os valores, eles vão sendo implantados devagar. Pai do Senhor, Fabiano, Jussara, sejam bem-vindos. E aí o discipulado, ele tem esse papel. Todo cristão precisa, né, ser e fazer discípulo. É uma norma. Quando a gente não faz isso, aí acontece aquilo que a gente vê em muitas igrejas aí, né? O pessoal fica procurando um culto especial, uma unção nova, um movimento novo, porque ele não está cumprindo a função que ele deveria, que é o quê? Fazer discípulo, ser discípulo. Se ele fizer e ser discípulo, a vida cristã é dinâmica, né? Ela não para, ele fica ocupado. Tem gente que não faz discípulo, aí dá trabalho para quem está fazendo, né? Quem está fazendo está ocupado e quem não está fazendo não está. E esse que não está, ele quer um avivamento, ele quer um culto especial, ele quer uma unção nova, ele quer essas coisas aí que na verdade são miragens, né? A unção, ela está em fazer a obra, né? Em estar na obra, fazer a obra é fazer discípulo, né? Discípulo é o que há para nós aqui na terra. O discipulado, né, ele tem 3 grandes bases. A gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente aí de discipulado, mas vamos passar por todas as fases aqui na nossa apostila. O discipulado tem, toda a autoridade foi conferida a Jesus no céu e na terra. Devemos nos submeter a essa autoridade. Durante o processo de discipulado, você vai passar por muitas situações em que você vai ser confrontado nos seus valores, né? E alguns desses confrontos são duros, são difíceis. E a gente tem que caminhar por fé, né? Tem coisas que você vai concordar no ato, e tem outras que não. E precisa haver essa relação de amizade, confiança, né, no seu discipulador.
Eu gosto muito de falar com algumas pessoas que às vezes a gente trabalha com discipulado desde que fundou a igreja, né? Nós cremos, é a base, fonte de vida, o nosso versículo aí de fundação, Atos 2, 42 a 47, né? Que ali está o resumo, né? Estavam juntos, tinham tudo em comum, e o discipulado se dá dessa forma, né? Em relacionamento, em estar junto, né? Em caminhar junto. E se você não tiver essa relação de confiança aí com o seu discipulador, o discipulado não acontece. Tem gente que escolhia um líder, aconteceu muito com a gente na fonte de vida. Escolhia um líder, mas se abria com outro. Aí eu dizia para a pessoa, então o seu discipulador não é esse, é aquele, né? É aquele onde você tem trânsito para você se abrir. Por quê? Você precisa estar debaixo da autoridade. Seu discipulador, né, vai ser ali uma vara de medir para você, que é difícil. É um desafio, né? Além de você estar debaixo de autoridade, porque para ter autoridade você tem que estar debaixo da autoridade. Se você não está debaixo da autoridade, você não tem autoridade. O grande desafio também, né? Segundo ponto aqui, é o ID, né? Em direção de toda a gente, povo, língua e nação. Vamos falar disso aqui. E a tarefa, fazer discípulo, né? O que nós temos para fazer, eu sempre falo com as pessoas que chegam para mim, aquela pergunta, né, que é normal acontecer para pastor, pastor, qual que é o meu ministério? E eu falo que eu sou um revelador de ministério, eu revelo o ministério de qualquer pessoa. Você vai ver que tem um monte de gente aqui, Pai do Senhor Leonora, Pai do Senhor Céia, seja bem-vinda, um monte de gente aqui me ouvindo, diferente, de outros países até, e eu vou revelar o ministério de todo mundo com uma palavra só. O seu ministério é o ID, fazer discípulos, né? Esse é para todos nós, então está revelado aí para você que tinha dúvida, né? O que você tem que fazer? Discípulo. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos, né? Frase de Billy Graham. Então a salvação para nós, né, ela é de graça, para Deus custou o filho dele. Mas o discipulado já é diferente, né? O discipulado não é grátis, porque ele vai exigir de você uma renúncia diária. Aquele que quiser vir após mim, né? O que a palavra de Deus fala? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga, né? Então a primeira coisa a condição, né? Primeira condição, a gente vai falar aqui de algumas, para ser um discípulo de Cristo é negar a si mesmo. Pai de Senhor Holanda, você não vai ser discípulo de Cristo sem renúncia, sem negar a si mesmo. O próprio Jesus, né? O próprio Deus, ele renunciou o Filho, Jesus renunciou a vida, né? Então o Evangelho, a mensagem, né? O discipulado também é feito de renúncia. Não podemos estar presos a coisa nenhuma dessa vida. Eu sempre digo o seguinte, você tem uma casa, você tem uma família, você tem um marido, uma esposa, um filho, uma carreira, um sonho, um ministério, ótimo, tudo isso aí. Tudo isso está em segundo lugar. O primeiro, né, é fazer a vontade de Deus, que é fazer discípulos, né? E essa renúncia, ela precisa ficar clara todo dia. Tem situações que você vai passar para fazer discípulo, que você vai estar assim, para escolher mesmo, né, o que você vai fazer. A gente sabe disso porque vive discipulado, né? É a noite sem dormir, é descanso que você não vai ter, né? É aquela hora especial que você separou para uma coisa que você gostaria de fazer, que você não vai fazer, e você vai ter que priorizar. É claro que você precisa se organizar, a gente vai falar disso aqui, mas entender que é prioridade, né, o discipulado. Negar a si mesmo. Então nós precisamos ter controle do nosso tempo. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim: nós temos tempo para tudo aquilo que nós queremos. Eu já vi gente que acorda às 4 horas da manhã para correr, porque ele acha prioridade a corrida, né? Então ele dá um jeito e acorda às 4 horas da manhã. Você vê o outro que quer passar no concurso, ele vira madrugada, perde feriado, final de semana, né? Não vai para lugar nenhum, porque ele prioriza aquilo ali. E ele dá um jeito no tempo, né? Uns que querem estudar, estuda de madrugada, trabalha, estuda o dia inteiro e estuda de madrugada para o concurso e outras coisas. Deus te abençoe, Edna, seja bem-vinda. Que a gente prioriza, né?
Vê o camarada está namorando, ele fica lá na varanda namorando até 2 horas da manhã para trabalhar no outro dia às 7. Ele fica lá, né? Por quê? Ele está priorizando aquele namoro, né? Aquele relacionamento. Então isso se aplica a tudo, né? Na nossa vida. Se aplica a tudo. Tudo que a gente quiser fazer de verdade, a gente vai arrumar um tempo para fazer. Então tem que se organizar, né? Um crente precisa ser organizado. Dá para você ser marido, ser pai, ser profissional e ser discípulo também. Dá para fazer tudo junto, né? Não tem como você ter isso como desculpa, né? Ah, não tenho. Tem. Uma vida desorganizada pode complicar muito a vida do discípulo, né? Você precisa ter tempo, né, para oração, para meditação e para adoração. Outra coisa que precisa ser prioridade quando você vira discípulo, os nossos bens. Eu falo sempre isso, né, irmão? Quando a gente pega aqueles versículos que falam de quem não vai herdar o reino do céu, a gente se prende às vezes nos homicidas, nos adúlteros, mas eu às vezes gosto de falar dos maledicentes e dos avarentos, que a gente fala pouco, né? Então o camarada que não tem como prioridade o reino, né, ele nunca está disponível, os bens dele não estão disponíveis para o reino, né? O carro dele não está disponível para o reino, né? O dinheiro dele não está disponível para o reino, ele não é capaz de ofertar, de ajudar, de ofertar na vida de um discípulo, né, de fazer alguns sacrifícios. A gente vê muito aí no tempo moderno o pastor tosqueando ovelha, né? Mas eu já vi muito pastor investindo na ovelha, graças a Deus, né? A gente faz isso também. Então os seus bens têm que estar também disponíveis. Se você pensa, né, no reino de Deus, o Senhor é tudo na sua vida, você não pode ter limite para isso, é claro, né? Que você não vai desamparar a sua família. A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente, né? Negou a fé. Você vai ter organização, você vai ter, né, tudo isso aí, mas precisa às vezes haver um investimento, e às vezes um investimento um pouco maior nas questões do reino. Outra coisa, né, tudo que você tem como habilidade, eu digo que todo mundo tem um dom, né? O Senhor nos dá dons diferentes e habilidades. Dom, né, uma coisa, habilidade você desenvolve, dom nasce com você. E às vezes você desenvolve habilidades que são importantes no reino, né? Você vê que Jesus era carpinteiro, Pedro era pescador, e eles tinham habilidades, né? Você vê aquela mulher, a Lídia, né, que era comerciante, Paulo fazia tendas, e tudo isso, né, você traz como bagagem essas habilidades e esses dons também para o discipulado. Também importante experiência, né, irmãos? Às vezes eu vejo muitos pastores, eu já fiz muito isso, tem gente que se incomoda, né? Mas eu acho rico. Hoje de manhã, não sei se você teve a oportunidade de assistir, teve um devocional, né, com o Pedro e a Jana, foi pastor Ricardo não fez hoje de manhã, não estava em condições, e o Pedro e a Jana fizeram um devocional. E a Jana falou do não de Deus, né? Que palavra maravilhosa, irmãos, palavra viva, né? Palavra edificante. Se você não escutou ainda, vale a pena você voltar lá e assistir, né? Que palavra linda. E ela falando do não, né? Quem é maduro aceita o não, a criança esperneia, mas o maduro aceita o não. E Deus nos deu um não, né? Deu um não para o planeta, né? Não saia de casa, é um não. E a gente precisa entender essas coisas. O sim de Deus é bênção, o não de Deus também é bênção, né? Muito bom o não de Deus. E todas essas experiências que a gente tem, essas vivências, e ela falou de uma vivência, uma experiência, né, da depressão que ela passou ali, a tristeza por estar em casa, essa situação toda. E depois eu liguei para dar parabéns, que era aniversário de casamento deles, é hoje, né? 7 anos. Liguei para parabenizar, e ela falou: pastor, mas eu acabei falando do meu testemunho. Eu falei: é o melhor evangelho que tem, né? Um evangelho vivo, fresquinho, acabou de acontecer. Então toda essa experiência nossa, Pai do Senhor Keila, seja bem-vinda, ela é útil, né, para o seu discípulo. É importante que você passe essa experiência para ele. Pai do Senhor Flávio, seja bem-vindo. Outra coisa importante, irmãos, no discipulado, é a gente não ter vergonha de fazer discipulado.
Nessa questão da vergonha, eu sempre lembro de um amigo meu, abençoado, chamado Andrade, muitos aí conhecem, né? Andrade está lá em Rio das Ostras hoje, e eu lembro o Andrade tinha uma coisa para evangelizar, igual a pastora Giovana, né? O Andrade é mais. E ele fazia comigo, às vezes a gente novo, né? Na fé, ele mais novo que eu, e a gente saía para ir na rua, num banco, numa fila qualquer, e Andrade começava com aquele negócio, ah, como Deus é bom. E ele ia vendo se alguém na fila ouvia, né? Ia aumentando o tom. Ah, como Deus é bom. Eu falei, Andrade, pelo amor de Deus. Mas ele queria pregar o evangelho, ele queria comunicar as boas novas. E ele tinha coragem, tem, né? Coragem para isso. E a gente precisa ter, né, irmão? A ousadia. A Bíblia fala assim, Paulo diz, eu não me vergonho do evangelho. Então não precisamos ter vergonha. Você pode anunciar. É claro que você não precisa ser aquele crente enjoado, né? Principalmente aqueles que pregam o evangelho falando que a pessoa vai para o inferno. A gente sabe que vai, né, para o inferno quem não receber, aquele que, né, a Bíblia fala assim, que o receber tem a vida eterna, os que não já estão condenados. Mas você não precisa ir assim, né, dessa forma direta. Você precisa, o evangelho ele pode ser pregado de forma inteligente, né? Jesus fazia isso magistralmente, né, e outros tantos, né, que tem esse dom. Então, mas ousadia não, ousadia a gente tem que ter. Não podemos ser omisso. Discipulado também tem um negócio muito interessante, irmão. A omissão. Sabe aquele negócio que tem, né, na vida, que as pessoas falam assim, deixa pra lá, vou mexer com isso não tem? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei, todo mundo já passou, né? Não mexer com isso não, deixa pra lá. No discipulado não tem isso. No discipulado não dá para deixar pra lá. Porque aí você vai cometer o pecado de omissão. E nessa relação de amizade, confiança, né, você tem que ter condição de chegar para o seu discípulo e falar assim, rapaz, ó, esse caminho que você está indo é um caminho de morte. Isso aí não é bom, né? Você precisa falar. E não dá para ser omisso. Sempre sendo claro, né? Aqui fala uma coisa, lição que eu acho que nem precisava, mas só para não perder, né, que a gente está aqui, ser verdadeiro, né? Sempre. Ser verdadeiro. Até porque a omissão ou a mentira, né? Tem mentira e tem a omissão. A mentira é coisa do diabo. Então não faz parte do nosso contexto, né? Mentira. Então você tem que ser verdadeiro. Você acha que eu fiz mal? Acho. Né? Eu acho que você fez mal, porque a palavra de Deus é claro que você vai estar sempre embasado, né, na palavra para aquilo que você vai ministrar para o seu discípulo, mas precisa ser falado, né? Precisa ser dito. E quando a gente é amigo, né, o amigo é aquele que fala que você está com mau hálito, né? A gente gosta de usar esse exemplo, porque mau hálito, às vezes muita pessoa fala, não vou falar não e tal, porque é chato, mas o amigo fala, rapaz, ó, chupa uma bala aí que você, né, não tá bom não, e tal. E é essa relação de discipulado, irmão, de confiança. Você precisa ter esse trato, né? Não pode ser religioso, não pode ser mascarado. É uma relação familiar, né? É de família, é como uma relação de pai e filho. Discipulado é assim, né? E outra coisa importante que fala aqui, ó, não negar a si mesmo, não se envergonhar do que vamos fazer, seguir a Jesus incondicionalmente, né? Tem uma palavra que eu preguei algum tempo atrás, né? Um sermão, marcou para mim, né? Tem acho que mais de 10 anos, mas eu coloquei um título assim: você é livre para fazer o que não quer ou é escravo da sua própria vontade? Para entender um conceito, né? A Bíblia fala que no reino de Deus, o escravo é livre, o livre é escravo. É, né? Uma coisa meio confusa para quem não tem o Espírito Santo, né? Não tem a mente de Cristo. Por quê? O camarada escravo do pecado, ele não pode deixar de pecar, ele é escravo, né? Ele tem que pecar. Agora, o camarada livre que recebeu, né, Jesus, foi liberto do seu passado, da sua natureza, a natureza está lá, mas agora ele é livre, né? Está crucificado. A partir dali, ele pode decidir fazer o que não quer. Quem só faz o que quer é o mimado, né?
quem só faz o que quer, ele não é livre, pelo contrário. O livre, né, igual o pessoal fala assim, ó, mas você é crente, você pode fumar? Posso. Por que você não fuma? Porque eu não quero. Mas rapaz, não, eu não quero. Você é obrigado a fumar, né? Você é viciado no cigarro ou outra coisa qualquer. Você tem que fazer isso, né? Eu poderia, mas eu não quero. Eu não posso. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm, né? Então eu sou aquele que consegue mandar no meu próprio ser, né? E para seguir a Cristo, eu preciso fazer isso o tempo todo, né? Não importa a situação ou onde devemos ir. Se nos enviar, devemos obedecê-lo. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que ilustra bem isso, né? Eu acho fantástico Paulo, quando ele diz assim, uma passagem do livro de Atos, não me recordo direitinho, mas depois os pesquisadores, aí tem um monte de pastor aí na live, coloca para nós. Que Paulo diz assim, o Espírito Santo me revela que para onde eu estou indo, né, eu vou passar por vou ser espancado e preso, cadeia e pancada. E ele foi revelado disso, né? E aí o que ele fez? Ele foi assim mesmo, porque ele tinha uma missão, né? Assim, quando ele é liberado no martírio de Paulo, né, que ele vai até a cadeia morrer, ele é liberado por um dos homens que estavam julgando ele fala assim, não, eu sou cidadão romano, eu apelo para Roma. E aí ele vai para Roma, aonde ele vai morrer, ele sabia que ele ia morrer lá. Mas ele tinha uma missão de pregar o evangelho em Roma, porque para ele a vida dele era menos preciosa do que a pregação do evangelho. Então, muitas vezes, né, seguir Jesus vai exigir de nós renúncias muito grandes. Mas é aquilo que, né, quando Paulo fala é bonito, soa poético, mas ele não está querendo ser poético, né? Quando ele fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ali ele está falando uma verdade, uma coisa que ele praticava, né? E um crente nessa condição não pode fazer o que está aqui no nosso quarto ponto, que fala assim, não ficar olhando para trás. Tanta gente com saudade, né, irmão? O pastor Edo pregou sábado uma palavra muito interessante, gostei, né, de ouvir o pastor Edo falando. Ele falou assim, o cara falou assim, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Ele falou, nunca teve. Eu não tenho vontade de evangelizar ninguém, nunca teve. Tem gente que andava empurrado, né, irmão? Perdeu o empurrador nesses dias. Está tendo que ser crente só com a relação dele com Deus, né, no quarto, na oração, e não resiste, não resistiu, né, porque não existia relação. Às vezes o fato de estar, né, na igreja, né, e a igreja não está em você, ele só vai ser percebido numa situação dessa, né, uma pandemia. Talvez você estivesse na igreja, mas a igreja não estava em você. Né? E aí o camarada olha para trás. O povo no deserto aconteceu isso, né? Chegou um ponto lá que eles tinham saudade das cebolas do Egito. Falaram, quem me dera tá lá no Egito. E o Egito, né, tem um símbolo, para nós é o símbolo do mundo, de voltar, né? A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para o alvo. Então, irmãos, a decisão por Jesus, né, ela é sem volta. É igual aquela história do mar, né? Mar de Cortês. Não sei se você já ouviu falar, uma ilustração muito boa. Porque Cortês, quando foi conquistar o México, o navegador espanhol, foi conquistar o México. Pai do senhor Cleidson, seja bem-vindo. Cortês foi conquistar o México. Aí ele chegou lá, né, na praia do México, lá no Golfo. E aí eles viram os índios lá, eram bravos, né, eram valentes, e aí os marinheiros ficaram com medo, não queriam entrar território adentro. E aí o Cortês pegou e fez o seguinte, falou, não, tá bom, amanhã a gente volta para a Espanha. E eles, tá bom, aí acho que tinham 10 navios ou 13 navios, não sei quantos navios, lembra a história direitinho, mas você procura no Google, você acha a história. E aí sabe o que o Cortês fez, o navegador? Ele deixou os marinheiros, todo mundo dormir, falou que ia voltar, né? Ia voltar para a Espanha no outro dia, foi lá na Bahia onde estavam os navios, mandou incendiar os navios todinho. Queimou tudo.
E aí de manhã os marinheiros desesperados, cadê o navio para voltar para a Espanha? Falou, rapaz, queimou, só tem um jeito. Nós vamos ter que entrar nessa floresta para tirar madeira. E aí eles conquistaram o México, né? Foi desse jeito. E às vezes a gente precisa queimar o barco, né? Tem uma ministração do nosso discipulado, fala, queime seu barquinho, conhecida pelo pessoal aí mais antigo. Então a gente precisa, não tem volta, irmão, é só para frente, né? Viver uma vida de renúncia. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse, se alguém vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? Jesus falou, Lucas 14, né, de 25 a 35, ele fala sobre isso. Né? Tem uma cruz, como eu disse, para se levar todo dia. A ministração do barquinho é forte, verdade. Tem uma cruz para levar, mas nós precisamos ter bom ânimo, né, irmão? Também não podemos levar essa cruz como aqueles camaradas que estão, né, igual quando o Senhor fala para nós a respeito do jejum. Jejuar, lava o rosto, né, penteia o cabelo, fica bonitinho, para que ninguém saiba que você está jejuando. Tem uns caras que pregam o evangelho dessa maneira, né? Não estou falando que você não tem que falar as verdades do evangelho. Mas a gente tem que falar também, né, que no deserto com Jesus, né, a água mina da pedra, a carne cai do céu, o maná brota da terra. O Senhor nos dá provisão, nos sustenta nas situações mais complicadas, né? Apesar de ter cruz. Não precisa. Outra coisa aqui importante que fala, ó, no Evangelho, no discipulado, não precisa inventar nada, né? Deve viver de renovação, não de inovação. Tem gente que quer inventar muita coisa. Jesus trabalhava de uma forma, irmãos, que eu acho encantador, né, a forma de Jesus fazer discipulado. Ele viu uma briga entre os discípulos, né, aquela briga, por exemplo, clássica. Quem é o maior no reino dos céus? E aí ele aproveitava aquilo ali sempre, pedagogicamente, para ensinar os discípulos. Teve até a mãe do Tiago, João, né, que foi lá em Jesus e falou assim, ó, quando o senhor for para o reino, o senhor bota um filho meu à direita e o outro à esquerda. E Jesus olhou para ela e falou, olha, a senhora sabe o que está falando, né? Será que eles podem beber o cálice que eu vou beber? E a mãe dos meninos falou, pode, eles podem. A mãe deles não sabia de nada, né? Falou, pode. Aí Jesus respondeu assim, Jesus era direto, irmão, franco. Jesus falou assim, olha, quanto a beber o cálice, eles vão beber. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, é com o Pai, né? O Pai que resolve. E adivinha quem foi o primeiro a morrer dos discípulos? O filho dessa mulher, Tiago, morreu à espada, tomou do cálice de Jesus, né? Morreu também. Então, Jesus sempre aproveitava as discussões, né? Quando ele pega a toalha e Pedro fala, não, Senhor, não faz. Cadê o escravo? Aí Jesus, não tem escravo. Jesus botou a toalha, né? Pedro levou um susto. Não, o Senhor não vai lavar nada. Se eu não lavar, não tenho parte contigo. Então, tudo ele aproveitava, as coisas da vida, o simples, né? A moeda, né? Senhor, é lícito pagar o imposto? De quem é a moeda? Qual a cara que está aí? É de César. Então dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. E Jesus sempre ensinou com o cotidiano, com o simples, irmãos. Né? Quando a gente convive com o discípulo no dia a dia, as situações vão se apresentar. Né? O caráter vai ser exposto, revelado. Dá para você ensaiar um comportamento domingo à noite, né? Quando você dá a paz do Senhor para o irmão. Mas a semana toda, né? Hoje está aí, ó, estou discipulando alguns aí há 10, 15, né, até mais. Hoje o pastor Éder está aí, ó, já sabe meus defeitos todos, né, e eu estou aprendendo os dele, né, também sabe as virtudes, isso é bom. E discipulado se faz assim, né, na hora que o discípulo fica aborrecido, aí você olha e fala, rapaz, ó, isso aí ainda tem que tratar, né, e você vai caminhando, e precisa ser assim, né, com amor, com graça, com carinho, com respeito com o outro, mas discipulado se dá dessa forma, né? E ser sal, ó, discípulo tem que ter vida como tempero, sabor. Por que não funciona muitas vezes com muitas pessoas? É o pessoal que quer ensinar o que não vive, e isso não funciona no discipulado, né? Porque o discipulado ele é muito feito. Jesus não fez discipulado com ninguém em sala de aula. Ele não ficou com os discípulos, né, com um quadro.
e falando assim, ó, isso e aquilo. Ele foi para a rua com eles, né? E esse para a rua, eu estou dizendo no sentido de, ele foi viver com eles, né? Eles viram Jesus se comportando, eles viram o comportamento, eles viram Jesus orando, né? Jesus chamou eles para orar, Jesus ensinou eles a orar, né? Outros comportamentos que eles viram, Jesus não fugiu, né? Pedro pegou a espada, cortou ele do Malco lá de novo. Jesus aproveitou a situação para ensinar um princípio. Jesus pega a orelha do soldado, cola no lugar. Imagina aquele soldado, o desespero desse soldado, né? Imagina esse soldado levando Jesus preso. O que ele deve ter pensado? E tudo isso que eles viam, né? Jesus, quando os homens chegaram para prender, vamos buscar Jesus. Quem é? Ele falou, sou eu. Eles caíram no chão. Então Jesus ensinava com a vida, na cruz, até o último minuto, né? Jesus ensinou, olha, orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem. Ele falou, aí tá bom, ele falou aquilo ali. Aí quando ele estava morrendo na cruz, espancado, né? Com a pressão baixa, o sangue indo embora, e ele ora, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então era na prática, né? Era no dia a dia, e precisa ser dessa forma, né? Aí é sal, aí é luz, aí tem tempero, né? Você pode ter certeza, eu tenho certeza, nas situações mais difíceis, de maior pressão que eu passei, canso de ouvir isso, né? Meus discípulos estavam me observando, e as pessoas que estão na sua volta estão observando você, como você reage às situações, né? Como você reage. Outra coisa, né? Precisamos estar preparado, ó. 2 Timóteo 2, versículo 2, parte B, fala: homens fiéis, idôneos para instruir outros. Antes de ensinar, eu preciso aprender e viver a palavra. Antes de ir para o quadro da aula, né? Eu preciso sentar na cadeira para aprender. Tem gente que quer ir muito rápido e aí não funciona. Porque se você pegar os versículos da Bíblia e começar a ensinar alguém, ó, isso, aquilo, aquilo outro, vai chegar a hora que você vai ter que viver aquilo na frente do outro. E aí, se você não viver, a sua palavra está no descrédito. Eu preciso me preparar, né, para responder. E o sétimo ponto que fala aqui, dá frutos. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? É uma condição natural daquele que está em Jesus, é dar fruto, né? Se está em Jesus, se está ligado na videira, dá fruto. A quem discipular, né? Às vezes a gente fica pensando, quem que eu posso discipular? A resposta está no texto, né? Ó, ide fazer discípulos, versículo 19, de todas as nações, né? Não há uma discriminação de pessoas, né? Todo mundo. O que Deus colocar na sua frente é para você discipular. E como que eu discipulo? Aí talvez, né? Como que eu discipulo? E aí a gente vai passar por alguns apontamentos aqui de como discipular. Primeiro, ensinar a palavra. Simples, né? Eu lembro quando fui discipular, começar a pregar para pessoas que de culturas diferentes. A gente está muito acostumado com a cultura nossa, né? Fui discipular uma pessoa que era Sansei, descendente de japonês, e não tinha uma cultura cristã como a gente tem, né? No Brasil é normal você evangelizar às vezes uma pessoa que já ouviu falar do cristianismo de alguma forma. Mas imagina uma pessoa que não ouviu falar nada. Já pensou? Pensou você pegar um muçulmano, uma pessoa de uma religião completamente diferente para falar, para evangelizar, para falar de Jesus. E aí você tem que estar apegado na palavra. E para você ensinar, você precisa aprender, né? Não tem como. Você tem que ter a resposta na Bíblia. Outra coisa é orar pelo discípulo e orar com o discípulo. Eu aprendi isso muito com o meu pastor, né? Pastor Renato me ensinou muito assim. A gente fazia uma reunião, às vezes uma coisa mais administrativa, mais técnica da igreja, alguma coisa para se resolver. E às vezes a gente pensava em sair sem orar da reunião. Ó, isso, aquilo outro. Pastor Renato, fala aí, calma aí. É reunião de crente, não vai orar? E aí eu falo, rapaz, ele tem que orar, né? Então a gente não precisa só orar pelo discípulo. Eu oro
pelos meus discípulos, né? Geralmente, todas as noites. Oro quando eles me fazem raiva, eu oro, né? Quando eles são bênção também eu oro sempre, né? De uma forma ou de outra eu oro. Às vezes eu oro para Deus me dar paciência com eles, falo, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda com esse discípulo aí, dá graça para ele, dá entendimento para ele, eu oro, né? Mas às vezes não é orar só por ele, é orar com ele, né? Precisa também. E terceiro ponto aqui fala de ser prestativo. Num tempo passado, da visão do G12, aí a gente vivia uma escravidão, né? Levava o discípulo para tirar documento, para fazer compra, para ir no médico, para consertar o carro. Não é para fazer isso não, tá, irmão? Senão você não vive. Mas, né, tem coisas, né, conforme a direção de Deus, que você pode e deve fazer, né? De ser prestativo. Às vezes a gente quer ganhar alguém para Cristo, né, do nosso lado, tá perto da gente, mas quando Deus dá uma oportunidade, que não é exatamente citar um versículo, mas trocar um pneu, né, para alguém, ou levar alguém ali, ou tal, isso é evangelismo, faz parte, né? Com o discípulo também. Tem coisas que você vai fazer, né? Então se coloque na posição de servo. O líder é servo, né? O líder serve o outro. Quarto ponto aqui, como discipular. Aprender a amar e suportar o mais novo na fé. Então o mais novo, ele tem menos experiência com você, ele vai ter dúvidas que você não tem mais. É igual a criança pequena, né? Com um vô, pastor Nilson tem um netinho lá, né? Ele deve perguntar, vovô, isso aqui. Aí o pastor Nilson vai lá e ensina. Aí de novo, vovô, isso aqui. Aí ensina de novo. E é assim que acontece, né? Desse jeito. Você também já foi, né? O pequeno lá que perguntou várias vezes para o pai ou para o avô também, né? E o discípulo é assim, ele vai e a gente tem um pensamento, né? Nós discipuladores, falando de mim, tá, irmão? Não sei se você faz isso. Você ensina uma vez, você acha que está o suficiente, já aprendeu. Não, você ensina, aí ele erra, cai, volta, ensina, cai novamente, levanta, cai, tal, né? Até que ele morre. É igual o osciloscópio, já viu o exame de coração? Fica assim, né? Enquanto está vivo, né? Vai fazendo aquele movimento assim. Quando o discípulo morre, né? Aí fica, ele não oscila mais, mas demora, né? É um tempo de crucificar a carne e aí morrer, demora um pouquinho. Então você tem que, nesse período, amar, ter paciência, né? Suportar, né? Pergunta, né, pastor Nilson? É uma benção. Ele suportar o bíblico, né? É a questão de colocar no ombro, suporte, né? Não é de falar que o irmão é insuportável, não é isso, né? É para suportar, carregar, né? Apoiar. Cultivar um laço de amizade na família de Deus. Uma coisa que eu falava muito, né, quando a gente trabalhava com o nome de tribo no Ágape, a gente chegou a trabalhar assim, na fonte era por nome de célula, né? Fulano é líder de fulano. Hoje, inclusive, nós temos aí os discipuladores, né, que fazem esse trabalho de forma voluntária para aqueles que querem ser discipulados. Nós entendemos, né, que o camarada, para ser discipulado, ele tem que querer. Então, hoje a gente não obriga, não. Ah, não quero, pastor. Amém. Eu acho péssimo para você, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um discipulador, mas é uma coisa que você tem que entender. Eu não vou, né, colocar esse goela abaixo. Você precisa entender a sua necessidade de ter um discipulador. E aí, uma coisa que a gente errava muito, né, era aquela coisa de você ter um discípulo para você. E uma coisa que a gente não pode fazer, irmão, é isolar o discípulo do restante, né? Porque ele morre. Quando você está fazendo um discípulo, você tem que apresentar ele para a família de Deus, né? Para a igreja, para a comunidade. Porque quanto mais laços ele tiver no corpo, né? Na hora da tentação de ir embora, de cair, que o mundo chamar, e que ele tiver um monte de amigo lá fora, se ele tiver um monte de amigo também no corpo, esse laço, né, vai ser para ele suporte. Então não isole o seu discípulo, né? Não tem um discípulo para você, tem um discípulo corpo, né? Um discípulo para todo mundo, presente para todo mundo, insira ele nos ministérios, né? E faça com que ele faça amizade com todo mundo. Não isola, tem gente que isola. No meu discípulo, fala, quem deu conselho para ele? Ah, o líder fulano. Não pode, quem dá conselho sou eu. Irmão, nós somos o corpo de Cristo, para com isso.
Os princípios de exortar, amar, edificar, é para todos, né? Não está dividido por categoria, não. É claro, né, que tem aquele discípulo novinho que se aproveita, a gente sabe disso. Ele está no erro, às vezes, aí pergunta para o discipulador dele. O discipulador dele fala, ó, é assim. Aí ele não gosta, pergunta para o outro. Mas isso é normal, né? Na família acontece isso. Seu filho pergunta para você, você não dá uma resposta boa, ele pergunta para o tio. Tio, como é que é? Aí o tio, não, seu pai tá velho, chato. E aí dá outra coisa, né? Isso é normal, acontece na família. Mas se você tiver relação com ele, né, de amor, verdade, amém. Eu também, Cleiton. Vamos fazer isso, em nome de Jesus, pode deixar. Pastor Nilson está aí para isso. Pastor Nilson é forte, rapaz, é da família. Então, se você tiver essa relação de amor e confiança com o seu discípulo, deixa ele ouvir o tio, não tem problema nenhum, né? Não tem. Meus filhos ouvem o tio, né? Tem um tio aí que é meio doidinho, meu irmão, carioca, tá lá no Rio, é uma benção também, e mais moderno que eu. Mas ouve, não fica com ciúme não, né? A gente faz discípulo para Cristo, deixa ele ouvir o outro, nós somos família de Deus, então ele vai ouvir o outro, vai ouvir você. O importante é você saber o que você está colocando dentro dele, né? Se o que você está colocando dentro dele é bom, se o que você está colocando dentro dele é com amor, né? Se preocupando com ele vai sentir isso, né? As pessoas sentem isso, e não fique com essa preocupação não, até porque, não tem aquele ditado, você sabe que o passarinho é seu quando a gaiola está aberta, né? Se a gaiola está fechada, você não tem certeza. Mas se abrir a gaiola e quiser ficar, é o escravo de orelha furada, né? Não tem tempo para falar disso para você hoje, mas uma hora dessa eu falo para você sobre isso. Então esse relacionamento com o discípulo precisa ser íntimo, né? O que é indispensável no discipulado? Ter Cristo como centro, né? Nosso discipulado precisa ser cristocêntrico. Cuidado aí com os evangelhos de autoajuda que estão invadindo a nação, né? Antropocêntrico, né? O homem não é o centro, você não é a fraqueza de Deus, porque Deus não tem fraqueza, né? Pensa nisso, não tem fraqueza nenhuma, não tem nenhuma brechinha de fraqueza nele. Deus é forte. Então o evangelho é cristocêntrico, o principal do evangelho é Cristo, né? Ele nos amou, amém, a todos. Né? Não tem ovelha predileta, não tem. Ter uma vida de oração, praticar o estudo e meditação da palavra, praticar a comunhão, dar testemunho, né? E falar das maravilhas de Deus. 12 princípios, acho que é a parte final aqui para nós. Ter um relacionamento íntimo entre discípulo e discipulador, né? A integração de pequenos grupos. Na Fonte Vila Velha, hoje a gente trabalha com os núcleos, né? Nós preferimos. Hoje a referência dos núcleos são os bairros, né? Nós não fazemos a referência por líder mais. Entendemos que é melhor por bairro, né? Porque às vezes o cara, não, eu gosto do líder fulano lá do outro lado da cidade. Aí ele gosta do líder do outro lado da cidade, só que ele nunca vai lá no núcleo ou na célula. Nunca vai porque é longe, mas ele gosta daquele. Na verdade ele gosta daquele para não ser discipulado. Então a gente parou com isso. O que acontece? Tem uns núcleos por bairro. Todo mundo vai. Quem é do núcleo? Todo mundo quer do bairro. Ah, mas eu quero no outro bairro. Tá bom, não tem problema, você pode ir no outro bairro também. Agora, o seu discipulador não está vinculado ao seu núcleo. Você frequenta um núcleo e escolhe um discipulador na igreja, dentro daqueles que o pastor separou, né? Nós temos alguns, para cuidar da sua vida, se você tem essa relação de empatia. O menos maduro aprende com o mais maduro, não dá para ser diferente, né? Precisa ter, como eu falei aqui, liberdade para expor dúvida, descoberta. Se você tem freios e limites com o seu discipulador, alguma coisa está errada, né? Se você tem freios com o seu discipulador e não tem com outra pessoa, o seu discipulador é a outra pessoa. Tem alguma coisa errada, porque você precisa ter essa abertura, né? Para falar, para se expor, para tirar suas dúvidas. O discípulo deve ser desafiado, né? Então a gente está sempre desafiando o discípulo aí além, né? Fala, pastor, não consigo isso. Consegue, né? Eu vou te ajudar, vamos lá, ó, a palavra de Deus, com Jesus você vai conseguir, né? Eu não estou falando de conseguir o carro novo, o apartamento, isso aí faz parte. Estou falando de conseguir perdoar, né? De conseguir falar com a sua mãe, com o seu pai, reconciliar com o seu filho. Essas coisas, né? O evangelho nos dá condição e às vezes a gente tem que desafiar
O nosso discípulo agora tem um negócio amarrado da vida dele, você não sabe o que é, tem uma relação quebrada, né? Com o pai, com a mãe, com a família, com a outra igreja, com outro pastor, até porque outra igreja não existe, né? Só existe uma igreja de Cristo, então você precisa estar com as suas relações todas inteiras, né? Usar também o método adequado, irmãos, coisa linda, verdade, Lenilde. Também tô com saudade demais disso, mas Deus sabe todas as coisas, né? Como disse a Jana hoje de manhã, ele nos disse o não, então vamos receber o não dele e entender esse não. Tem um tempo, né? Depois vem o sim, em nome de Jesus. Usar método adequado, irmão. Jesus era um mestre por excelência, já falamos disso aqui, né? Mas mesmo assim, ele se preocupava, ele tinha o cuidado de falar o mais simples possível e para cada um da maneira que ele entendesse. Ele usou parábolas diversas, né? Porque, na verdade, Jesus não queria aparecer, né? Ele não queria derramar assim, o conhecimento para ser exaltado. Não tinha nenhuma necessidade disso. Ele queria que a pessoa entendesse o que ele estava falando. Então, você que é discipulador, procure lá, né? Fazer o seu discípulo entender. Eu lembro quando fui pregar para minha cunhada, né? Falei aqui, ela falou assim, ó, eu não sei nada do evangelho. Como é que começa do começo? Aí eu falei, tá. Eu orei, falei com o Espírito Santo na dependência, né? Assim, bem rendido mesmo. Eu falei, Senhor, o que eu falo para ela? Ele falou, fala do começo. Eu falei, do começo como? Literal. Aí eu falei, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí foi uma experiência que outro dia eu te conto, né? Então eu preciso usar o método adequado. Não adianta você falar para o jovem igual fala para o senhor mais de idade, como você falar para uma pessoa, né, de cultura diferente, de maneira diferente. A gente precisa, Jesus falou de agricultura para o agricultor, de pescaria para o pescador, né? Ele queria atingir o alvo, e essa tem que ser a nossa preocupação, atingir o alvo, e não ser vaidoso, querer aparecer, querer ser louvado. Esquece isso. Preservar o princípio de autoridade. Irmão, eu gosto de citar aqui, meu tempo está curto, mas sempre Saul e Davi, para mim é uma aula, né, de obediência e de submissão. Que alguém fala assim, mas o líder está errado, né? Saul estava endemoniado e Davi honrou Saul até o fim e depois de morto continuou honrando, né? E colocou o neto dele no palácio. Então, princípio de honra, né? A gente só dá o que tem. Então a gente precisa entender esse princípio de autoridade. Está na autoridade. Está na autoridade. Eu lembro quando a gente fundou Fonte de Vida. E eu ouvi uma palavra do pastor João Neto na época. Ele falou, rapaz, tem que ter a bênção. E eu ia no meu pastor direto, né? Até ele falou, não, tá, eu te abençoo. E saiu da boca dele, né? Graças a Deus, precisa sair. Essa palavra de bênção precisa sair. E esse princípio de autoridade precisa ser respeitado, né, irmão? Faça as coisas debaixo de autoridade. O discipulado deve estar ligado diretamente à palavra, né? Como a gente falou aqui, não invente coisa diferente, irmão. A palavra já é o suficiente para você ministrar muito, né? Você vai morrer sem ministrar tudo. Porque ela é rica, né? Para qualquer coisa. A Bíblia fala para discernir junta e medula, né? Então a palavra de Deus é o suficiente. O discipulado deve caminhar para a maturidade. Falamos disso aqui ontem. E a Jana falou de manhã, né? Deus nos disse um não. A criança esperneia. Já viu a criança quando você fala um não? Que é um doce, uma bala, um brinquedo, você fala não. Ela, né? O adolescente, um pouquinho melhor. O adulto, você fala um não, né? Ele entende, né? Não é não, né? Não é não. E Deus nos disse um não. E agora vai espernear? Não. Quem esperneia é criança. Eu preciso caminhar na maturidade. E maturidade não é, né? Ah, veio mal para mim, o que eu faço? Devolvo bem. Mas aí se eu deixar me dominar pelos meus nervos, pelo meu temperamento, né? Isso é coisa de criança. O maduro, né? Ele domina. O forte não é o que conquista a cidade, né? É o que domina a própria alma. É o que a Bíblia fala. Então isso vem com a maturidade, com a experiência, com o tempo, né? Que você vai vendo que o resultado de não dominar é muito ruim. Você tem que ir lá consertando um monte de coisa, pedindo perdão, né? Parando a aresta. Então é melhor, né, você caminhar na maturidade. O discipulado precisa, se o discípulo está caminhando e ele não está amadurecendo, tem um negócio errado, né? Ele precisa crescer, precisa amadurecer.
O discipulado precisa estar centrado na pessoa de Cristo. Não precisa nem comentar isso, né, irmãos? O discipulado deve dar tempo ao tempo para o discípulo. E uma coisa importante, para quem faz discípulo, eles são diferentes, tá? Você ministra para 10 pessoas, um cresce num determinado ritmo e o outro no outro. E você tem que entender, os 12 discípulos de Jesus não eram iguais. Não eram iguais, né? Tratava eles com equidade, não com igualdade. Igualdade, né? A pessoa de Jesus tratava Pedro igual João? Não tratava. Tratava diferente. João recostava no peito de Jesus. Por quê? Porque João tinha esse jeito, né? Já Pedro, quando perguntou para Jesus, Jesus falou, vai morrer assim, o outro assado. E Pedro falou assim, e ele ali? E João? E Pedro ficou enciumado. Aí Jesus falou, rapaz, se eu quiser que ele viva até eu voltar, o que você tem com isso? Né? E ele ali confrontou com o que Pedro estava falando. Então, o discipulado, às vezes, as pessoas são diferentes, reagem de formas diferentes, têm tempos diferentes. Quem tem filho, mais de um, sabe disso, né? E discipulado é a mesma coisa, a gente precisa ter essa paciência, essa graça de Deus. Eles demoram, uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Nós mesmos também devemos ter um discipulador, né? Todo mundo precisa estar debaixo de discipulado. Existem 2 métodos, né? O dialógico e o de experimentação. O que é isso? O dialógico que você está falando, né? Por discurso. Cristocêntrico sempre, né, pastor? O dialógico por discurso. Agora, a experimentação é como? Levando o discípulo à prática. Pastor César Castellanos tem uma fala que eu gosto, né? Ouvi um congresso ele falando o seguinte, vou ver se eu lembro aqui. As 4 fases do discipulado. Primeiro, eu faço e você olha. Segundo, eu faço e você me ajuda. Terceiro, você faz e eu te ajudo. E quarto, você faz e eu olho, né? Então é um processo de experimentação. O dialógico você vai conversando, né? Você vai falando, não é monólogo. Outra coisa importante, tá, irmão? Discipulado não é monólogo. Você escuta o discípulo. Às vezes a gente quer falar antes de ouvir, né? E é estultícia, a Bíblia fala. Então, às vezes você vê discipulado que é assim, o discipulador não deixa nem o discípulo falar, e aí não funciona. A gente tem uma coisa de presumir o que o outro vai falar, né? Eu às vezes erro nisso. E você precisa ter paciência, né? Ouvir o outro, ver o que ele está falando, para depois você, até para poder você dar direção para ele. Você não sabe o que está dentro da cabeça dele, como ele está pensando. E às vezes ele pode estar pensando muito bem e você não entendeu, né, o que ele está falando, então precisa ouvir com cuidado. Ou às vezes não, ele está pensando de uma forma, está meio trocada, você está achando que estava tudo bem e não está. E você precisa ouvir bastante para ir no fundo, né? As fases do discipulado, ó. Primeiro, anunciar a salvação. Segundo, a chamada ao arrependimento. Sem arrependimento e fé não há caminhada cristã. Mudança de pensamento, sentimento e atitude. Isso não quer dizer tempo de igreja, né? Já ouviu no curso de quinta? Glória a Deus. Na escola também. Nos cursos da Fonte é muito, né, é muito conhecido da maioria. A chamada ao arrependimento. Você anuncia a boa nova primeiro. Primeiro você, né, aquele papel dos evangelistas. Temos aí evangelistas maravilhosos, né? Pastor Nilson é um, Pastor Eduardo é outro, Pastor Claucione, Pastor Eder é mais brabo, é igual a mim, assim, mais brabo, porque eu sou brabo, né? Misericórdia. Mas primeiro você evangeliza, né? Primeiro você mostra o céu, e aí depois tem a chamada ao arrependimento. E isso precisa acontecer, né, de livre e espontânea vontade. A minha esposa, a pastora, falava muito assim, que no tempo da visão o pessoal é meio arrastado para frente, né? Você ia empurrando a pessoa para ela aceitar Jesus, fazer aquela arapuca, né? E aí você criava convencidos. E o convencido não é o convertido, né? O convencido ele pode ser adestrado, mas o convertido ele é transformado. E essa transformação não é feita por mim. Você e eu não somos o Espírito Santo. Quem transforma a pessoa é o Espírito Santo. O que você pode fazer é jejuar, orar, né? Amar,
explicar, mas o serviço de transformação é igual esposa que quer transformar o marido. Pastor Nilson deve ter isso lá também, pastor Éder também. Comigo acontece às vezes. Chega aquela irmã aflita, né? E fala, pastor, estou querendo transformar o meu marido. O senhor consegue transformar ele? Não, não tenho, irmã. Se eu tivesse essa fórmula, né? Mas o Espírito Santo transforma, né? E aí a gente precisa jejuar e orar. Então isso vai acontecer com cada pessoa num tempo. Primeiro você anuncia a salvação, depois é chamado ao arrependimento, depois é chamado ao serviço. Eu acho que essa é a fase que engloba a maioria dos crentes. Tem crente que para aqui. Ele aceita Jesus, ele se arrepende, mas na hora do serviço, aí ele não quer. E esse que não quer o serviço, ele vai ficar perturbando o pastor com o tal do culto de poder, culto de avivamento, congresso sei da onde, não sei o que mais lá, e a nova unção, e tá frio, e precisa de alguma coisa, precisa de um renovo, precisa de uma coisa nova. Irmão, Jesus é novo todo dia, sabe? Se você orar no seu quarto, ler a sua Bíblia, você vai ser renovado. O avivamento ele está dentro da gente. O avivamento não acontece fora, não é exterior. O avivamento acontece dentro de você. Um homem avivado, rapaz. Daniel avivado, José avivado, né? Então você vai ser avivado lá no seu quarto, com a postura. Não é um congresso. O congresso pode te emocionar, que eu falei aqui outro dia, né? A unção gera emoção. Mas emoção não gera unção nunca, nunca. Às vezes é só barulho, carroça vazia, né? Faz aquele barulhão, roda, grita, berra. Não estou falando que isso não acontece quando tem unção. Acontece, né? A unção vem, nós somos um ser, corpo, alma, espírito, né? O espírito toca a alma e você quer gritar, e você quer rodar, e você quer falar aleluia, glória a Deus e amém. E é lícito, é normal, né? Isso não tem nada de errado com isso. Isso só não pode estar vazio. Vazio não. Aí é só barulho. Aí é só emoção. E a emoção não alimenta. O cara vai num culto de emoção, ele volta para casa e está vazio de novo. Né? E ele vai precisar dessa emoção toda hora. Vai viver de adrenalina. Né? E quando você tem o Espírito Santo, você tem um rio dentro de você que flui. Um rio de água viva. Ele flui direto. Você não vai no culto buscar a unção, você vai no culto levar a unção, e aí vai aquele monte de gente com unção, e né, aí o fogo fica forte. Então tem que parar com esse negócio de buscar o fogo, você tem que levar o fogo, né? E a chamada para o serviço, você quer ver fogo, quer ver unção, é no serviço, é sempre no serviço, né? Nenhum discípulo viu o milagre, o discípulo que não foi, não viu o milagre, só viu o milagre quem foi, só viu providência quem foi. Estevão foi, viu milagre, Paulo foi, viu milagre, né? Paulo estava lá no navio e tal, pegou a fogueira, a cobra mordeu Paulo, e quem morreu foi a cobra, não foi o Paulo. Que isso acontecesse, ele tinha que estar lá, né? Ele tinha que estar na frente. Então, irmão, se dispõe a ir. Hoje a gente está tolhida de um monte de coisa, né? A gente vai para o presídio, vai para o hospital, vai para o calçadão evangelizar. Hoje a gente não pode ir para um monte de lugar. E eu quero que você, né, esse tempo talvez seja para isso. Para quando a gente voltar ao culto, aí, pastor Nilson, pastor Ed, uma dica. Né, quando voltar ao culto, os irmãos falam, não vou no culto não, irmão, lembra da pandemia, né? Lembra? Você lembra da pandemia? Então, não faz não, senão vai vir outra pandemia, olha lá. Vamos para o culto, né? Tem culto? Vamos para que saudade do culto, pastor, o culto vai voltar. Eu quero ver você lá, direto, né? Direto. Então a chamada para o serviço é o outro passo. E o quarto aqui, né, as fases do discipulado, é a chamada pela disponibilidade. Né? A capacidade no reino de Deus, ela vem com o tempo. Né? A prática do evangelho torna o homem experiente. Mas não adianta ser capaz e não ser disponível. É isso mesmo, sinais seguem os que vão, né? Os que creem, não o inverso. Então, irmão, olha só. Não adianta o cara talentoso. Eu não fico assim, animado com o irmão talentoso, não. Eu fico animado com o irmão disponível. Tem muito talentoso que você não pode contar com ele. Né? Aquela história do pai que chamou 2 filhos para trabalhar. Um falou, não vou, e foi. O outro falou, vou, e não foi. Né? Então, às vezes, né, vale mais um cachorro vivo do que um leão morto, como diz a palavra.
E aí você está ali, né? Não tem tanto talento, mas ele está ali, então Deus usa ele. Seja disposto para o reino de Deus. As fases do discipulado. A primeira é o testemunho. O testemunho deve ser estilo de vida. Como é bom, né, irmão? A gente falar o que Deus fez na nossa vida. É rico, é precioso. Falamos aqui da integração, levar o discípulo a uma vida de comunhão com a igreja. Irmãos, não tem evangelho sem igreja, né? Esse pessoal aí que não quer congregar e fica inventando esse monte de filosofia bonita, né? Bonita entre aspas. Ah, nós somos o templo. Nós somos o templo, né? Não está assim. Você é o templo. Não está escrito isso em lugar nenhum. Vós sois o templo, né? Nós juntos, né? Somos o templo. Juntos, eu estou falando em pensamento, né? Em alvo, em objetivo. E o evangelho se dá na comunidade, irmão, né? Amai-vos, exortai-vos, consolai-vos, edificai-vos. É tudo coletivo. Não adianta amar o noivo, não amar a noiva. Ninguém gosta que fala mal da esposa, né? A esposa de Cristo é essa aí que você conhece, eu e você. Né? A pastora tem defeito, ela tem, mas ele é apaixonado por ela. Né? Não convém a gente falar mal dela, até porque é morder a mão. Nós somos a noiva. Quando você aponta para o irmão, né? E é ali que eu cresço, né? Deus, a gente sabe que a gente é ferido por homens, mas Deus usa homens também para nos curar. É na comunidade que nós somos curados. Ah, tem defeito, todos nós temos, irmão. Somos pecadores, todos carecemos da graça de Deus. Ah, o irmão errou, perdoa, porque você também já errou, e se não errou, vai errar. Né? Nós somos falhos. Ninguém anda sozinho, né? O amor de Deus passa pelo amor do irmão. Você quer ver o outro, né? O outro é a glória de Deus, né? A glória da criação são as pessoas. E ali você vai ensinar a pessoa a doutrina, o costume, a prática. E na prática, como é que eu vou aprender a perdoar sendo ofendido? Como que eu vou aprender a ser, às vezes eu falo, eu tenho um negócio terrível, ser humilde. Às vezes é sendo humilhado, né? Porque o humilhado, ele para ser humilhado, antes ele estava exaltado. É impossível humilhar, né? Você estava, né, achando que estava na posição tal. Alguém botou você para baixo, aí você foi humilhado. Mas se você já estava na posição de baixo, não dá para o cara botar mais para baixo. É o ferro que amola o ferro. É esse jeito, irmão. É assim mesmo, nós somos assim. Né? Então temos que aprender a conviver, é ali que você cresce. Né? Onde é que você vai crescer se não tiver experiência, se não tiver a dificuldade, se não tiver, né, esse tipo de coisa? É ali que você vai aprender a ser longânimo, a ser benigno. É na igreja, é no corpo, né? Faz parte. É a escola de Deus. É ali que você deve permanecer. E aí vem a fase da maturidade, né, da reprodução espiritual, a fase do crescimento espiritual, né, pela oração, estudo da palavra, exercício da mesma. Então não é só a oração, estudo teórico, né, eu preciso praticar o amor, praticar o perdão, praticar a paciência, praticar, né, a longanimidade, praticar a generosidade, né, a empatia, a compaixão. Isso tudo precisa do corpo, né, precisa estar junto. Levar o discípulo a viver não porções do Espírito Santo, mas viver a plenitude a cada dia. Esses caras que ficam do fogo em fogo, né, irmão? Depende do culto. Pega fogo hoje, aí depois fica 4 dias sem fogo. No outro pega. Ele está vivendo de porção, né? De visita. E Deus faz morada, não é isso que a gente fala? Então é todo dia, está cheio, né? Por isso que eu falo muito do fruto. Eu concordo, né, plenamente com o pastor Hélio falou ali, e é bíblico, né? Buscar os dons, amém, ótimo, tem que buscar mesmo. Agora, o que não pode a gente se enganar com o poder, né? Porque o dom e o fruto caminham junto. O que autentica o dom é o fruto. Você vê o dom e o fruto e fala, de Deus. Agora, se for só dom, só poder, sem fruto, esquece. Né? Porque o diabo copia. Então você tem que buscar tudo, né? O pacote. O Espírito Santo vem com dom e fruto. Essa fase de crescimento, né, a gente vai chegar o tempo que você vai parar de dar o peixe, né, e vai dar o anzol e a varinha
para ele pescar. Tem atitudes, tem gente que eu fico bobo, não sei se tem algum discipulador assim, eu não faço, tá, irmão? Às vezes até eu sou cobrado por alguma ovelha de fazer o que eu vou falar para você agora. Eu já tive uma ovelha assim, né? Ela chegou para mim chorando, uma irmã. Pastor, eu quero que o senhor mande em mim. Eu falei, irmã, ministério errado. Ela, não, eu quero que o senhor manda. Fala, faça isso, faça aquilo. Eu falei, irmã, não faço isso com ninguém. Eu não vi Jesus fazer isso, né? Ele falou, ó, vai e faz o mesmo. Aí teve gente que não foi, teve gente que não foi, mas ele não ficou lá, não chamou a polícia, não prendeu, né? Agora tem discipulador, eu já vi, eu acho ousado, né, irmão? Eu não tenho coragem não, mas eu já vi, não sei se o pastor Nilson faz aí no Rio, né? Aquele discipulador chega pro discípulo e fala assim, eu proíbo você, rapaz, eu não faço não. Eu não vi isso na Bíblia. Eu não sei se tem isso, né? Talvez eu esteja errado. Talvez eu tenha mais pastor aí para falar, me ensinar também. Eu não, se depender disso de mim, irmão, ó, irmão, pastor, isso assim, irmão, caminha esse aqui. Caminha para a direita, irmão. Não, mas eu vou para a esquerda, pastor. Ó, não dá não. Aí você vai quebrar a cara, né? Ó, caminha para a esquerda. Não, eu vou para a direita. Ó, rapaz, aí você vai, né? Mas eu quero ir. Fazer o quê, né? Eu já fui buscar irmão na madrugada. Ele falou, rapaz, não vai para tal lugar, eu vou. Aí liga, pastor, tô aqui, se eu me pega. Aí eu já fui, também já deixei de ir. Aí o Espírito Santo que dá o discernimento. Então é a fase que você vai parar de dar o peixe, né? Chega essa fase. Acompanhar o novo convertido no crescimento espiritual. Dinâmica de discipulado. Deixa eu ver se está acabando. Está acabando. Última parte. Primeiro, relacionamento. Procurar de alguma forma merecer e ter confiança do discípulo. Então você ganha o discípulo. Deus me livre, pastor. Aí também não faz não? Glória a Deus. Que bom, né? Não estou sozinho. Eu não falo, eu te proíbo, eu proíbo. Ó, irmão, a palavra de Deus diz isso, né? Mas pastor, né? Aí fala, você que sabe. Então, relacionamento é igual um namoro, né? O discipulado. Você tem que ganhar a pessoa. Tempo dos horários de encontro. Ter um horário semanal para estudar, para conversar. Eu falo sempre que o discipulado não acontece só naquela reuniãozinha. O discipulado é sempre, né? A pessoa liga para você, a pessoa tira dúvida, pergunta. Então é dessa maneira, todo dia. Mas precisa ter um tempo de reunião, sim, para estudar, né? Para tirar dúvida, para ler a palavra de Deus junto. E precisa ter esse tempo. Como a gente falou, na forma e na linguagem que a pessoa entenda, que seja acessível para ela. Outra coisa, né? Tenha compromisso. Não sabia que você ser pontual é uma lição de discipulado? É uma lição. Quando você é pontual sempre, você cumpre a sua palavra, você está ensinando sem falar nada. Você chega no horário, né? Você cumpre o que você fala, aí você está ensinando sem precisar falar. O seu discípulo vai observar isso, né? Como você trata a esposa, como você trata o filho. Por isso que o discipulado ele tem que ser no convívio, né? Porque uma coisa é o cara falar, não, você tem que fazer assim, pá, mas aí ele vai na hora e não faz. Então, marcou horário, cumpre o horário, né? Descompromisso. Durante o encontro, nunca criar situação de constrangimento, né? Aquilo que eu acabei de falar, né, irmão? Você constranger a pessoa, como eu disse, nós não somos o Espírito Santo, né? A gente não faz o papel do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pastor, não é o obreiro, não é o líder, né? É o Espírito Santo. Então não crie constrangimento, né? Envergonhar. Tem gente que conta o caso do discípulo no meio da célula. Eu já vi gente assim, tá ali 10 pessoas na célula, aí chega, ó, fulano, você fez isso, aquilo, pá, entendeu? Aí não é célula, não é discipulado, aí é falta de respeito, né? E perdeu tudo, perdeu a confiança do resto do grupo, perdeu o grupo, perdeu tudo, acabou. Você tem que ter respeito, as pessoas tem que ter, a gente tem que ter um grande respeito pelas pessoas, porque Deus morreu por cada uma delas. Cada uma delas vale mais do que o mundo inteiro, né? É a glória da criação. Então o ser humano tem um valor gigante, uma alma é importante, muito importante. Então respeita aquilo que foi confidenciado a você, foi confidenciado, guarda, né? Não usa aquilo. Às vezes eu fico vendo, né? A gente passa por teste, tá, irmão?
Às vezes acontece comigo. A pessoa está lá, né, fazendo confusão, falando de você, e aí, né, você sabe dos pecados todinho, mas aí você, por ética, né, você tem que ficar quieto. Participação na igreja, incentive, né, o discipulador a frequentar trabalho da igreja, principalmente escola bíblica, célula, culto de estudo, tá, irmão? Crente precisa de uma coisa, de entender uma coisa. Culto de evangelismo, presta atenção nisso. Culto de evangelismo é para visitante. Geralmente a gente faz nos domingos, né? Culto, aquela palavra mais do apelo, de trazer o visitante. Culto para crente é culto de estudo, escola bíblica, né? Culto de estudo. Quando o crente não vai, crente que não gosta de estudo fica um crente imaturo, suscetível à queda, né? Vira comida de Satanás, né? Papá de onça, como diz um amigo meu. Então você precisa entender que o principal, Jesus era mestre por excelência. Você não via Jesus fazendo um discurso eloquente, não tinha microfone, né? Não tinha fumaça, gelo seco, caixa de som, não tinha nada disso. Louvorzão, né? Cantor famoso. Jesus ensinava, sentava e ensinava a palavra. E isso era o suficiente para aquelas pessoas. Pai do Senhor, Eliane. E tem um programa definido, né, irmão? Não é importante você, vou usar MDA, MD1, né? Vou usar G12, M12, vou usar grupo pequeno, mas defina um programa, né? Tem uma coisa definida, uma estratégia, para você saber aonde você quer chegar com aquela pessoa. E passe tarefas, né? Extra encontro. Eu lembro, para a gente fechar aqui, né? Vou dar alguns exemplos de estudo para discipulado, mas para a gente fechar, eu lembro de uma experiência que eu vivi com 2 discípulos. Uma experiência diferente, cada um com um fim diferente. Os 2 tinham um problema de relacionamento com o pai. E eu dei o mesmo conselho para os 2. Eu vi os 2 brigando, discutindo, gritando com o pai, e eu dei o mesmo direcionamento para os 2. Falei, honra teu pai. Mas ele isso e aquilo. Eu falei, a Bíblia manda honrar o bom e o mal também. E um seguiu o meu conselho, e o outro não. Os 2, né, o pai faleceu. O que seguiu o meu conselho, o dia do enterro foi leve. Eu tive lá. O que não seguiu, o dia do enterro foi terrível. Porque ele quis falar para o pai tudo que ele não falou depois que o pai tinha morrido. E aí não tinha mais como, né? E aí o que acontece? É preciso às vezes um discipulado dar tarefa, vai lá, reconcilia lá. Não é aquela ordem, não vou. Amém, né? Vamos orar então para você conseguir, né? E outras coisas que a gente passa. Eu fui vendedor da Bosch muitos anos, né? Às vezes eu discipular alguém, eu vou passar ali na fronteira sem nota, o que você acha? Eu falei, eu acho que você, né? Ora por mim, eu falei, vou orar para você ser pego. Orar para você ser pego. Que oração que eu vou fazer? Para Deus te esconder, né? Que você está sem nota? Não dá, né? Tem tarefas, coisas para a pessoa não dá atenção para o filho, você fala, separa o tempo com o seu filho, ou qualquer outro tipo de orientação, né, fora encontro. E discipulado é isso também, faz parte, né, do discipulado. Interage, envolva o seu discípulo no estudo. E aqui a nossa lição, ela está disponível depois, se você quiser, pode pedir o PDF para o pastor Ricardo, né? Todas as nossas lições do Hashtag Sou Fonte estão disponíveis. Aqui dá um índice de estudos, né? Esses estudos tem também. O que é a Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, salvação, pecado, ordenanças da igreja, obras da carne, fruto do Espírito, dons do Espírito, mordomia, dízimos, comunhão, volta de Jesus e evangelismo. São sugestões de estudo para discipulado. Amanhã, irmãos, nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, né? Já falamos da doutrina do Filho e do Espírito. Amanhã vamos falar do Pai, né? Eu vou estar com vocês de novo. Hoje era a aula do pastor Ricardo, né? Ele não estava em condição de dar, eu estou aqui no lugar dele, mas amanhã eu vou estar de novo com vocês falando da doutrina do Pai, né? Espero vocês aí. Lembrando os irmãos que na quarta, nós mudamos a programação, na quarta, Rede de Mulheres com a pastora Giovana, primeiro culto. Na quinta vamos estar falando de família ainda, aqui, né, comigo. Na sexta,
Rede de homens, vamos ter o missionário João, né, que é um homem de uma palavra maravilhosa. Você está convidado. Sexta-feira, os homens. Sábado tem a nossa rede de jovens, né, com o pastor Ricardo. E domingo de manhã temos a EBD, à noite temos ceia, tá, irmãos? Domingo agora é ceia do Senhor. Então prepare aí o pão, prepare o suco de uva para você participar da ceia. De manhã continuamos as nossas lives aí de café com Bíblia e oração às 9h30. E lembrando sempre, né, você que quiser fazer sua oferta de quilo de alimento e de coisas para ajudar quem precisa, procure a Rose. E você quer entregar dízimo, oferta, pode fazer isso via Cicobi ou PicPay aí em Vila Velha, ou procurar o tesoureiro da sua igreja. Amém? Quero orar por vocês, abençoar a sua vida, agradecer a participação de todos, né? Sempre para mim um prazer, uma alegria ter vocês aqui, nossos irmãos, pastor Nilson aí, nosso pastor honorário, pastor Éder está com a gente aí, e os irmãos aí do Rio de Janeiro, pessoal de fora do estado, fora do país, né? Que Deus abençoe vocês e a cada um que participou aí, que espero que tenha acrescentado algo na vida de vocês. Lembrando que todas as nossas lives, elas estão gravadas, tá, irmão? Você pode ir lá na página da Fonte e tem um cardápio lá, tem quase 200 lives já desses 3 meses aí, quase 4, quase 200 lives, e todas de doutrina tá escrito lá, hashtag Sou Fonte. Nós vamos publicar em todas as páginas Fonte de Vida, Recreio, Santa Teresa, Jetibá, vai estar disponível aí para você. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Vamos orar, né? Agradecer a Deus, porque Ele que é bom na nossa vida. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer. Deus, eu quero te agradecer hoje, em especial pela vida do Danilo, Senhor, recuperado da Covid. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do Danilo, da Suélia. Obrigado, Senhor, por tocar e curar os teus filhos. Oramos, Senhor, agradecidos pela tua provisão nas nossas vidas. Oramos pela tua proteção. Oramos também, Senhor, pelos enfermos, que o Senhor possa, ó Deus, nessa hora tocar, Senhor, e curar aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias, nas casas. Ó Deus, abençoa os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão tratando. E Deus, leva esse mal para longe da terra, Senhor, para longe da nossa nação, dos países que estão sofrendo com isso, Senhor. Dê sabedoria aos nossos governantes, ao presidente, ao governador, aos prefeitos, aos secretários de saúde, Senhor, para que esse tempo passe. Pai, nós entendemos, ó Deus, que todas as coisas estão no controle do Senhor. Por isso, Senhor, tira de nós a ansiedade, Senhor, ministra a tua paz no nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Deus, derrama graça sobre cada família agora, nos dá uma noite tranquila, Senhor, de descanso na tua presença, e que amanhã, Senhor, mais uma vez, nós possamos ver as tuas misericórdias se renovando, Senhor. Essa é a nossa oração, ser com a tua igreja, com os nossos amigos. Eu abençoo, Senhor, cada um que ouviu, que vai ouvir essa live. Continua conosco, abençoa os pastores, Senhor, Fonte de Vida, pastor Eduardo, Deus, pastor Leone, seus filhos, pastor Éder, pastora Maria, seus filhos. Deus abençoa pastor Claucione, Marcionília e seus filhos também, pastor Ricardo, a Sara. Deus ser conosco, abençoa o pastor Nilson, Senhor, que está conosco aqui sempre, pastora Sueli, ó Deus, Felipe, a Suelen, ser com os teus filhos, abençoa o seu ministério e a cada irmão aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, né? Fiquem à vontade aí para desligar, né? A gente fica aqui no famoso delay, para não dar aquele corte abrupto, né? Mas que Deus abençoe aí Olga, Deus abençoe Rosana. Amanhã 9h30 tem live, né? De nosso devocionalzinho. Não deixe de participar, né? De acompanhar. Que Deus possa abençoar. Deus abençoe, Jefinho. Abençoe você, sua casa. Deus abençoe Edna, aos irmãos todos aí. Continue orando, né? Nós estamos querendo voltar, mas no tempo de Deus, né? Jetibá já está fazendo um culto lá aos domingos. Recreio começou. Santa Teresa, acho que é domingo agora, né? Vai ter culto. E nós estamos aí na dependência de Deus, né? Na hora que Deus falar, a Vila Velha é a cidade com mais casos hoje, né? Ore pela nossa cidade aí,
para que Deus leve esse mal para longe e a gente possa estar junto. Mas durante esse tempo, né, não deixe de se alimentar, de buscar. Pastor, estou sentindo falta do irmão. Liga para o irmão, né? Deus abençoe Yolanda, Deus abençoe Paulinho. Fiquem com Deus, né? Bom descanso para vocês. Beijo no coração. Saudade de todos aí. Deus abençoe, mãe. Dorme com Deus. A benção, né? Me abençoa. Abençoa o seu filho. Boa noite lá. Dá um abraço no Léo aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Leonora. Glória a Jesus. Durmam com Deus, né? Tenha uma noite aí de descanso. Quem está aqui? Ismar. Deus abençoe Ismar, Luciana. Pastor Nilson, nosso amigo. Pastor honorário Fonte de Vida. Ó, deixa o pessoal do Baluarte ouvir. Vai falar, ó. Abração, pastor. Deus abençoe vocês aí. Povo do Rio de Janeiro aí, Luciana. Deus os abençoe. Estamos indo, irmão. Vamos desligar aqui. Fiquem com Deus. Até amanhã, em 9h30, no Café com Bíblia e Oração.